de algo maior, uma conexão que sempre esteve ali, mas que talvez você nunca tenha notado. Este é o convite que a consciência superior nos oferece. Não nos perdermos no labirinto dos pensamentos, mas encontrarmos o caminho de volta ao agora. É no presente que a verdadeira consciência se revela. Este despertar é como redescobrir algo que sempre esteve aqui. Se você tirar um momento para observar, pode perceber que, além dos pensamentos, há uma quietude, a presença que já está dentro de você, apenas esperando para ser notada. Talvez você já tenha vivenciado isso sem nem perceber. Um momento em que o tempo pareceu parar, quando tudo ao seu redor desapareceu e você simplesmente estava. Esses momentos não são raros, mas muitas vezes passam despercebidos. Hoje, você descobrirá como é o despertar espiritual e, mais importante, entenderá por que a verdadeira chave para esse despertar reside no estado de pura presença. É aqui que você desperta sua consciência e reconhece que pode viver além do fluxo constante de pensamentos. À medida que você começa a observar sua própria mente, uma percepção sutil e desconcertante pode emergir. Os pensamentos parecem surgir por conta própria, como uma voz que nunca se cala. Essa voz incansável muitas vezes assume o controle de nossa percepção da realidade, criando uma narrativa contínua sobre quem somos, o que fazemos e como vemos o mundo. O principal problema com essa voz não é o fato de que pensamos, mas como nos identificamos profundamente com esses pensamentos. Cada vez que um pensamento surge, ele carrega consigo uma identificação, a sensação de identidade que nos cerca e nos faz acreditar que somos aquilo que estamos pensando. Como resultado, sem perceber, começamos a construir uma identidade falsa, baseada em julgamentos, memórias e projeções futuras. Essa identidade, que acreditamos ser tão real, é, na verdade, construída a partir do fluxo automático de pensamentos. Mas você realmente pensa ou está sendo pensado por seus próprios pensamentos? Essa é a questão central que nos leva a um importante ponto de reflexão. Frequentemente, acreditamos que temos controle sobre o que se passa em nossas mentes, quando, na realidade, nossos pensamentos surgem quase automaticamente, sem qualquer envolvimento consciente. A mente cria histórias, julga, compara, se apega e se lembra, enquanto nós simplesmente seguimos esse fluxo, sem questionar sua origem ou validade. Esse estado de ser pensado pelos nossos próprios pensamentos é uma ilusão que nos mantém presos a uma realidade fabricada. É como viver em um sonho, onde cada pensamento molda nossa percepção e, consequentemente, nossas ações. Quando estamos nesse estado, perdemos a conexão com o agora, com o momento presente, e somos arrastados por uma corrente de ideias que nos transporta para o passado, com suas memórias e arrependimentos, ou para o futuro, com suas ansiedades e incertezas. Esse ciclo contínuo nos desconecta da verdadeira essência do que significa estar vivo, consciente e presente. No entanto, reconhecer esse fluxo constante de pensamentos é o primeiro passo para o despertar da consciência. De repente, você não está mais completamente absorvido pelo conteúdo mental, e isso abre espaço para algo novo. A presença, essa observação ativa, é o começo de uma jornada transformadora. Quando você reconhece que seus pensamentos não são você, mas sim uma manifestação da mente, você começa a enfraquecer a falsa identidade que esses pensamentos constroem. Com o tempo, essa prática de observação consciente permite que você acesse um nível mais profundo de percepção. Mas e se por trás de cada pensamento houvesse algo muito maior, algo que está sempre presente,
mas raramente notado. A maioria de nós vive imersa neste redemoinho mental, tão acostumados com seu som que mal notamos sua presença. Mas o que acontece quando, por um breve momento, esse ruído se dissolve? O que você encontra no silêncio que surge? O despertar da consciência começa precisamente nesse momento de pausa. Este é o convite que a consciência superior nos oferece. Não nos perdermos no labirinto dos pensamentos, mas encontrarmos o caminho de volta ao agora. É no presente que a verdadeira consciência se revela. Esse despertar é como redescobrir o que sempre esteve aqui. Se você tirar um momento para observar, pode perceber que, além dos pensamentos, existe uma quietude, uma presença que já habita dentro de você, apenas esperando para ser notada. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber um momento em que o tempo pareceu parar, quando tudo ao seu redor desapareceu e você simplesmente estava. Esses momentos não são raros, mas muitas vezes passam despercebidos. Hoje, você descobrirá como é o despertar espiritual e, mais importante, entenderá que a verdadeira chave para esse despertar reside no estado de pura presença, onde você ativa sua consciência e reconhece que pode viver além do fluxo constante de pensamentos. À medida que você começa a observar sua própria mente, algo sutilmente desconcertante pode surgir. A percepção de que os pensamentos parecem surgir por conta própria, como uma voz que nunca se cala. Essa voz incansável, muitas vezes, assume o controle da nossa percepção da realidade, criando uma narrativa contínua sobre quem somos, o que fazemos e como vemos o mundo. O principal problema com essa voz não é o fato de que pensamos, mas a maneira como nos identificamos profundamente com esses pensamentos. Cada vez que um pensamento surge, ele carrega consigo uma identificação, um senso de identidade que nos cerca e nos faz acreditar que somos o que estamos pensando. Como resultado, sem perceber, começamos a criar uma identidade falsa, baseada em julgamentos, memórias e projeções futuras. Essa identidade, que acreditamos ser tão real, é, na verdade, construída a partir do fluxo automático de pensamentos. Mas você realmente pensa ou está sendo pensado por seus próprios pensamentos? Essa é a questão central. Isso nos leva a um ponto importante de reflexão. Muitas vezes, acreditamos que temos controle sobre o que acontece em nossas mentes, quando, na realidade, nossos pensamentos surgem quase automaticamente, sem nenhum envolvimento consciente. A mente cria histórias, julga, compara, prediz e lembra, e nós simplesmente seguimos esse fluxo sem questionar sua origem ou validade. Esse estado de ser pensado por seus próprios pensamentos é uma ilusão que nos mantém presos em uma realidade fabricada. É como viver em um sonho, onde cada pensamento molda nossa percepção e, consequentemente, nossas ações. Quando estamos nesse estado, perdemos a conexão com o agora, com o momento presente. Somos varridos por uma corrente de ideias que nos transporta para o passado, com suas memórias e arrependimentos, ou para o futuro, com suas ansiedades e incertezas. Esse ciclo contínuo nos desconecta da verdadeira essência do que significa estar vivo, consciente e presente. No entanto, reconhecer esse fluxo constante de pensamentos é o primeiro passo para despertar da consciência. Quando você se dá conta de que há uma voz em sua cabeça, algo mágico começa a acontecer. Esse simples ato de observação cria uma pequena distância entre você e seus pensamentos. De repente, você não está mais completamente absorvido pelo conteúdo mental, e isso abre espaço para algo novo. A presença, essa observação ativa,
É o começo de uma jornada transformadora, né? Quando você reconhece que seus pensamentos não são você, mas sim uma manifestação da mente, começa a enfraquecer a falsa identidade que esses pensamentos constroem. Com o tempo, essa prática de observação consciente permite que você acesse um nível mais profundo de percepção, onde o pensamento não domina mais sua experiência, mas se torna apenas um componente dela. A voz em sua cabeça ainda estará lá, é claro, pois pensar é uma função natural da mente humana. Mas agora, o que muda é seu relacionamento com essa voz. Em vez de ser controlado por ela, você começa a perceber que existe algo além dos pensamentos. Uma consciência que observa, que está presente. E é nesse ponto que o verdadeiro despertar começa a florescer, levando você a uma compreensão mais profunda de quem realmente é. Contudo, após começarmos a observar nossos pensamentos, surge uma questão fundamental. Qual é a diferença entre pensar e ser verdadeiramente consciente? Muitas vezes, confundimos o mero ato de ser com o fluxo infinito de pensamentos que flui através de nossas mentes. No entanto, esses dois estados são radicalmente diferentes, e entender essa diferença é essencial para o despertar da consciência. O pensamento, por sua própria natureza, é limitado, é moldado por nossas experiências passadas, crenças e condicionamento. Quando estamos presos no pensamento, nos tornamos vítimas de um ciclo repetitivo, onde as mesmas histórias se repetem em nossas mentes, como um loop que direciona nossas emoções, ações e até mesmo a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Neste estado, a ilusão de controle sobre a vida nos mantém presos em uma realidade fabricada. Agora, contraste isso com a consciência superior. A consciência superior não se limita ao que aconteceu ou ao que pode acontecer. Não se trata de memórias ou expectativas. É simplesmente quando estamos cientes de que somos. Estamos presentes, sentimos o momento profundamente, sem a necessidade de interpretar, rotular ou julgar. O pensamento cessa e o espaço para uma percepção mais ampla se abre. Neste estado, o tempo parece perder seu controle sobre nós e a verdadeira essência da vida pode ser experimentada diretamente. Imagine, por exemplo, estar diante de uma paisagem deslumbrante, um pôr do sol que pinta o céu em tons de laranja e vermelho. Se você estiver preso em seus pensamentos, poderá notar a beleza, mas sua mente rapidamente começará a interpretar. Que lindo pôr do sol! Eu gostaria de ver isso mais frequentemente. Talvez eu deva vir aqui mais vezes. Esses pensamentos, não importa quão simples, afastam você da experiência direta. Em vez de simplesmente vivenciar o pôr do sol, você está processando mentalmente, e essa camada de pensamento o separa da profundidade do momento. Agora, imagine a mesma situação, mas desta vez sem pensamentos. Você simplesmente observa o pôr do sol, sem nomeá-lo, sem julgá-lo, sem desejar que fosse diferente do que é. Apenas a presença, quietude. O momento se expande e a sensação de estar vivo, consciente e em harmonia com o que está à sua frente, se torna muito mais vívida. Este é o estado de plena consciência, uma conexão direta com a realidade, sem a interferência do pensamento. A consciência ou presença é a consciência superior, essa nova consciência que surge. Essa diferença também pode ser percebida nas interações humanas. Pense em como é olhar nos olhos de uma criança pequena antes que ela desenvolva a capacidade de falar ou entender conceitos complexos. Quando você olha para ela, há clareza,
uma pureza em seu olhar, porque não há pensamentos por trás daqueles olhos. Esse é o poder transformador da consciência superior. Ela nos liberta do ciclo infinito de pensamentos e nos reconecta com o que é mais verdadeiro e essencial na vida. A consciência, ao contrário do pensamento, não é limitada pelo tempo ou pelo ego. Quando estamos presos no pensamento, estamos constantemente preocupados com quem somos, o que fizemos e o que faremos. O ego se alimenta dessas histórias, criando uma sensação de separação entre nós e o mundo ao nosso redor. No entanto, na presença, o ego se dissolve. Não há mais necessidade de controlar, ser ou provar qualquer coisa. Existe apenas um momento, e é no momento que encontramos a verdadeira liberdade. Essa liberdade vem da capacidade de observar os pensamentos sem se identificar com eles. Em vez de ser levado pelo fluxo de pensamentos, você se torna o observador. Essa mudança de perspectiva de ser pensado pelos pensamentos para se tornar o observador consciente, transforma radicalmente a maneira como vivemos. A mente continua a funcionar, mas não domina mais nossa experiência. A jornada do despertar espiritual começa com um mergulho no momento presente, onde a vida se revela em sua plenitude, desprovida das limitações impostas pela incessante atividade mental. Esta transição de uma vida dominada pelo pensamento para uma ancoragem na presença é o cerne desse despertar. Ela nos possibilita experimentar a vida de maneira mais rica, profunda e significativa. Ao adotarmos essa nova perspectiva, não apenas nos libertamos do sofrimento causado por um fluxo contínuo de pensamentos, mas também nos tornamos mais receptivos ao que a vida realmente tem a oferecer. À medida que nos tornamos conscientes do fluxo incessante de nossos pensamentos e de como eles moldam nossa percepção do mundo, uma questão fundamental surge. Como podemos encontrar uma pausa nesse ciclo interminável? A resposta reside em um conceito muitas vezes ignorado, mas essencial para o despertar da consciência: o espaço interior. O espaço interior pode ser entendido como uma amplitude interna, um estado onde os pensamentos ainda existem, mas não dominam mais. É a lacuna silenciosa entre um pensamento e outro, onde acessamos uma dimensão mais profunda da consciência. Este espaço não representa a ausência, mas uma presença silenciosa, um vasto campo pacífico que sempre esteve dentro de nós, aguardando ser descoberto. Uma metáfora poderosa para compreender esse conceito é a da xícara vazia, amplamente utilizada nos ensinamentos Zen. O mestre Zen sugere que, para alguém ser ensinado, é preciso primeiro esvaziar sua xícara. Uma xícara cheia não pode receber mais nada. Contudo, essa metáfora é frequentemente mal interpretada como a necessidade de esvaziar completamente a mente. O que realmente se sugere é a criação de espaço suficiente para que algo novo surja. Imagine sua mente como um copo transbordando de pensamentos, preocupações e julgamentos. Quando sua mente está cheia dessa forma, não há espaço para novas percepções, clareza ou plena consciência. Criar espaço interior significa permitir que esse copo esvazie um pouco para que outra coisa possa emergir, a consciência silenciosa que reside além do pensamento. Mas como podemos criar esse espaço? Como podemos cultivar a habilidade de deixar de lado o domínio do pensamento e abrir espaço para algo mais profundo? A chave está na prática da quietude e do silêncio. No ritmo acelerado da vida cotidiana, raramente nos permitimos momentos de verdadeira tranquilidade. Mesmo quando estamos fisicamente sozinhos, nossas mentes continuam a produzir pensamentos incessantemente. Portanto, momentos de silêncio, seja por meio da meditação, contemplação ou até mesmo
uma simples pausa ao longo do dia são essenciais. Quando nos permitimos esses momentos de silêncio, algo notável acontece. Os pensamentos começam a desacelerar e a sensação de pensar se dissolve. Não se trata de eliminar os pensamentos completamente, mas de observar sua passagem sem ser arrastado por eles. Nesse processo, um espaço interior se abre. Um espaço não vazio, mas repleto de possibilidades. Uma presença viva que permeia tudo. Cultivar o espaço interior não requer práticas complexas ou filosofias espirituais elaboradas. Na verdade, quanto mais simples, melhor. Uma das maneiras mais diretas de começar a criar esse espaço é prestar atenção à sua respiração. A respiração está sempre com você, disponível como um ponto de ancoragem no presente. Ao focar sua atenção nela, mesmo que por alguns segundos, você começa a desacelerar o ritmo dos pensamentos, abrindo assim esse espaço. Outra forma eficaz de criar o espaço interior é através da observação consciente de seus sentidos. Por exemplo, ao caminhar, em vez de deixar sua mente vagar entre preocupações e pensamentos futuros, dirija sua atenção para o que está percebendo naquele exato momento. O som dos seus passos, o vento acariciando sua pele ou as cores ao seu redor. Esses atos simples de percepção consciente ajudam a redirecionar seu foco do pensamento para o presente. Convido-o a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim.